Sabe aquela pessoa que nunca teve um relacionamento, nunca teve um namoro, estava muito longe de casar? Pois é, essa é a minha amiga que nesse último final de semana casou. Gabriela e eu, minha namorada e eu, fomos até o casamento. E durante a cerimônia, naquela tradicional conversa em relação a como o casal se conheceu e como o casal começou a se relacionar, a Gabriela me perguntou, né? Nossa, eu não sabia que eles tinham começado assim. E como eu acompanhei todo o processo, né? Eu acompanhei essa amiga conhecendo esse cara, eu acompanhei essa amiga saindo com ele pelas primeiras vezes, eu acompanhei essa amiga tendo aquelas primeiras dúvidas no sentido de, nossa, acho que eu tô gostando dele, nossa, acho que eu tô me apaixonando, nossa, acho que chegou o momento de eu finalmente ter uma relação. Uma relação que culminou num casamento. E eu comecei a pensar nas coisas que ele fez para ela e que seria interessante de eu compartilhar aqui, porque de certa forma, de novo, nós estamos falando de uma mulher que já tinha lá seus 30 anos, nunca tinha tido um namoro, teve seu primeiro namoro com esse cara e, por diversas coisas, por diversos fatores, acabou se apaixonando por ele e casando com ele. Então, se você é um cara, um homem, enfim, até uma mulher, e se interessar por um tipo de conteúdo onde eu vou apresentar basicamente, é, talvez um pouco do que seria uma conquista, seria interessante você ficar até o final do vídeo. Inclusive, para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista, e aqui no perfil eu falo sobre relacionamento e psicanálise. E às vezes eu analiso dados reais, fatos reais, histórias reais de amor, como é o caso dessa. O que aconteceu basicamente? Eu lembro muito bem que nós treinávamos numa academia de CrossFit no centro de São Paulo, eu e essa amiga, pela manhã. E eu lembro muito bem que esse moço treinava também nessa academia, só que num horário separado, um pouco mais tarde. Só que conforme nós treinávamos e postávamos stories marcando a academia, etc., esse querido acabou encontrando essa minha amiga via Instagram. Ele pediu para segui-la, ela aceitou, acredito que ela tenha seguido de volta, porque viu que ele também treinava na mesma academia que a gente. E aí, basicamente, a partir dali, começou uma conversa, começou um papo. E a minha amiga era aquela pessoa já bastante desiludida em relação ao amor. Já estava bastante calejada em relação ao homem. Dizia que não, só tinha dedo podre, não encontrava ninguém que realmente funcionava, não se dava bem com ninguém. Na verdade, saía com uns caras que basicamente tinham um interesse ali inicial e tal, e depois não queriam mais nada. E também ela mesma, né? Ela mesma não se sentia movida, não se sentia mexida com nenhum desses caras. Bom, fato é que esse cara, em razão do tipo de trabalho até, começou a convidá-la para sair para coisas um pouco inusitadas. Porque normalmente a gente pensa, ah, primeiros rolês, né? Vamos jantar, vamos ao cinema, vamos é, tomar um drink num bar e tal, 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 tal. Não, ele a chamou para um café, numa quinta de manhã. E nesse café, além de tomar o café, eles fariam um home office juntos. Eu achei aquilo incrível, porque aquilo era a cara dela. Então, já fica como primeira lição, né? Não existe o date certo, não existe o manual do melhor date, não existe o manual do date perfeito. Existe aquele que subjetivamente, individualmente, é coerente com a pessoa que você está convidando para sair. Para minha amiga, tomar um café é um negócio assim, nossa, super valorizado, ela adora. Cafeterias são lugares que ela adora ir. E ele fez sua pesquisa, né? Ele deu uma olhada no Instagram dela, ele fez sua lição de casa. E o lance do home office é comum porque, de certa maneira, ela trabalha no mercado financeiro, ele trabalha com marketing, mas ambos trabalham remotamente, então daria para fazer esse tipo de trabalho de maneira conjunta. E claro, durante a conversa ele foi conversando, investigando e percebendo que ali faria sentido fazer um convite desse. Esse foi o primeiro ponto. Aí imagino que ele tenha pagado a conta, aquele cavalheirismo inicial e etc, enfim. O que que eu lembro dela falando para mim assim, Thomas, eu acho que não vai rolar nada. Eu acho que a gente não vai pra frente. Mas eu me sinto muito bem tratada por ele. Eu falei, é mesmo? Ela sim. Eu me sinto muito bem tratada. Olha, ele manda mensagem, ele pergunta como é que eu tô, ele me manda bom dia. Ele é cuidadoso no sentido de puxar a cadeira pra mim. Ele abre a porta pra mim. Ele é um cara extremamente educado, extremamente gentil. Ele realmente se interessa pelas minhas coisas. Ele é um cara muito disponível. Toda vez que eu preciso conversar e tudo mais, ele tá ali, disposto a me ouvir, disposto a conversar, disposto a trocar uma ideia. Ele é muito respeitoso comigo, demais. E ele me trata bem. Ela sempre reforçou isso. Nossa, como ele me trata bem. E aí eu falando assim pra ela, olha, cuidado, hein, que você vai nessa, você vai se apaixonar, hein. E ela, não, Thomas, imagina, que é isso, esse negócio jamais. A gente tá só ficando, tá só saindo, tá só se conhecendo. Bom, lembro que os próximos dates, até pra esse vídeo não ficar muito longo, lembro que esses próximos dates envolviam basicamente ele cozinhar pra ela. E aí achei muito interessante dela falando assim pra mim, Thomas, nunca ninguém cozinhou pra mim. Inclusive, moças, se alguém já cozinhou pra você, comente aqui e comente o que você achou dessa experiência. E também, se ninguém nunca cozinhou pra você, comente aqui e deixe claro se faz ou não falta um convite desse. Ele, que tinha uma habilidade na cozinha, é, inclusive ele postava essas coisas no Instagram e eu lembro dela me mostrando e falava, poxa, ele vai te chamar pra comer algo lá na casa dele, você vai ver. E olha, você vai gostar. Porque uma pessoa cozinhar pra você tem um valor imensurável. Imensurável. E de fato, ele começou, vem aqui, vamos comer uma massa, vem aqui, vamos comer um ossobuco, e etc. Ele vai fazendo, e vai cozinhando, e vai convidando. Bom, resumo da história. Nessa de ir tratando bem, de ir tratando bem, de ir tratando bem, ela começou a gostar dele e também de ser bem tratada. Isso colocou ele num patamar completamente diferente de qualquer outro cara, porque os outros caras não faziam esse dispêndio de energia, esse esforço, esse cuidado, não tinham esse cuidado que ele teve.
E isso fez com que ela se maravilhasse, né? Isso fez com que ela realmente se apaixonasse e se envolvesse. Então, meus amigos, para além de coisas extremamente mirabolantes, para além de contas pagas, né? Para além de questão estética, esse é um caso interessante do porquê que pessoas se apaixonam quando simplesmente são bem tratadas. São bem acolhidas, são bem respeitadas, são tratadas com respeito, com dignidade, com cuidado, com carinho, com amor. Então, de novo, não desmereça. Essa é uma história de amor que depois de 3 anos culminou num casamento, que foi lindo o casamento, inclusive, um casamento realmente bem apaixonado. Essa é uma história de amor que culminou num casamento de uma pessoa que nunca se imaginava tendo uma relação, porque não conseguia amar ninguém, uma pessoa que já tinha 30 anos e já estava desiludida do amor, e uma outra pessoa que estava muito disposta a fazer o amor acontecer, né? Que estava muito disposta a mostrar que sentia amor, sentia carinho, sentia desejo pela outra pessoa, e que culminou num vínculo, numa união maravilhosa. Então, para vocês aí que estão nessa situação de encontrarem uma relação, de encontrarem uma pessoa, busquem fundamentalmente o bom trato com esse ser humano, tá? Busquem fundamentalmente tratar bem mesmo. E não tratar bem no clichê, como eu gostaria de ser tratado, porque às vezes a gente acaba não gostando de ser bem tratado, mas com cuidado, pensando realmente no que aquela pessoa gostaria de ouvir, de sentir, de pensar, de vivenciar e etc.